Olá pessoal, aqui é o canal Terça Livre e eu sou o professor Rodrigo Niemeyer dos Santos com o programa O Gênio do Cristianismo. E nesse nosso 10º episódio vamos para a segunda parte desse tópico, Heróis e Santos, fazendo essa distinção. E propriamente nesse episódio vamos falar sobre como o santo, dentro do seu tempo e do seu lugar, acaba sendo então essa erupção do eterno, quebrando esse ciclo fechado, onde as sociedades e as culturas tentam então conseguirem soluções sem Deus. O santo então é isso, uma lembrança de que essa solução sem Deus não existe. Solta a vinheta. Vamos começar falando hoje, retomando de alguma forma aquilo que já tínhamos conversado na semana passada, sobre essa distinção do santo e do herói, em grande parte, para entender essa figura do santo, o impacto cultural dela. Só retomando alguma ideia, geralmente o herói, ele aparece como aquele sujeito que resolve a questão. Existe um problema e esse problema precisa de uma solução. As pessoas precisam serem salvas, certo? Muitas vezes não é incomum o herói receber o epiteto, o apelido, o nome de Salvador. Ah, fulano de tal é o salvador da pátria. Ou então, Cicrano salvou o dia. Ah, naquela situação específica, o salvador foi fulano de tal. E assim vamos. Isso é muito comum dentro do discurso histórico, ou mesmo dentro de uma narrativa literária. Na cultura pop a gente encontra muito isso. Até agora, com essa explosão, essa retomada dessa quase briga, essa quase disputa entre esses dois estúdios, primeiro de quadrinhos e agora também de cinema, DC e Marvel Comics e tudo mais. Então dá esse boom de heróis. E se cria cada vez mais a ideia de que existe pessoas que podem resolver os problemas, certo? E de fato existem e podem. A crítica histórica ao longo do tempo, ela tem criticado muitas vezes a figura do herói, muitas vezes até negando a existência do herói. Quase que por um instinto natural, porque ao fim e ao cabo, a pessoa percebe que qualquer pessoa que seja, por mais bem dotada que seja, essa pessoa não vai conseguir resolver todos os problemas, ou o problema no sentido substancial, a raiz de todos os males, certo? Ao longo do tempo, é claro, algumas ideologias, tanto a direita como a esquerda, quiseram então colocar a origem, a raiz de todo mal em algum tipo de coisa. Pode ser a questão do sistema econômico, ou a visão antropológica acerca do ser humano, a existência de mais ou menos liberdade e assim por diante. Dentro do pensamento cristão, a raiz de todo mal nunca está focada nisso, nunca está colocada dentro dessas questões, que são questões temporais ou seculares, ou daquilo que acontece no meio das tramas complicadas do mundo. E como vai dizer o lema dos cartuchos, o mundo gira, mas a cruz permanece. Ou seja, a análise cristã acerca das coisas sempre tendeu a olhar os acontecimentos do mundo como coisas transitórias. Problemas que precisam serem resolvidos, sim. Então não deve-se pensar que o fazer cristão demanda um abandono daquilo que são os problemas práticos, porque o ser humano, novamente, ele não é um puro espírito, ele é uma realidade composta de uma dupla dimensão, material e espiritual, de forma e matéria, certo? Agora, por outro lado, nós temos muito claro dentro da crença cristã de que o fim último das nossas ações tendem a um desfecho. E esse desfecho é a salvação ou não da alma imortal de cada indivíduo. E ao fim e ao cabo, a realização do destino, ou melhor, do plano divino por toda a humanidade. Por isso que a gente tem, dentro da teologia cristã, um juízo particular e um juízo universal, ou chamado também final, certo? Ou seja, eu serei julgado pessoalmente, o Rodrigo, quando morrer. A minha vida vai ser julgada, como diz São João da Cruz, ao entardecer dessa vida sermos julgados no amor. Ou seja, a pergunta é, eu amei a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, a nível suficiente de ser considerado amigo de Deus e dos homens por amor a Deus? E depois disso, eu vou ter um juízo universal,
onde eu também serei julgado, mas não somente, o gênero humano inteiro será julgado. Aí se abre, se descortina aos olhos dos homens o sentido de toda a enorme história, desde o momento em que os nossos primeiros pais desobedeceram até aquele momento, né, o momento derradeiro do fim dos tempos, certo? Então, todo o cristianismo, ele tem isso muito claro. Nós resolvemos problemas temporais ou circunstanciais a fim de auxiliar cada indivíduo a chegar ao seu destino acabado, certo? Ou seja, todas as coisas que nós fazemos para resolver problemas que nós temos nesse tempo, problema da questão, né, o que comer, o que beber, da justiça, que cada um tenha o que é seu por direito, assim por diante. E o surgimento da ideia de misericórdia é para que as pessoas possam mais facilmente chegarem ao seu objetivo final. E o grande tópico que aparece, que às vezes as pessoas não percebem, é que a solução do problema que o cristianismo propõe é uma solução de um problema para além do tempo. E é contra essa tentação que o cristianismo luta em todas as épocas. Ao que alguns têm chamado, e se eu não me engano o próprio Papa Bento XVI usou essa expressão, mas eu posso estar enganado, que é a ideia de imanentizar o escatom. Ou seja, o que significa isso? É uma expressão complicada, se as pessoas não têm alguma proximidade com a filosofia ou com essas expressões, fica meio hermético, né? Fica meio cifrado, mas não é nada mais, nada menos que a ideia de fazer o céu na terra. Ou seja, eu pego todas aquelas esperanças que só podem se realizar depois dessa vida e tento fazê-las presentes nessa vida. E é claro que todas as alegrias e esperanças humanas, elas têm a sua origem nesse tempo. Todas as alegrias dos homens têm essas alegrias que se completarão, né? Em algum grau tem o seu princípio aqui, mas não a sua realização. Isso tem que ficar muito claro. E o que muitas vezes acontece com a figura do herói? Muitas vezes o herói é considerado um sujeito, primeiramente nós colocamos aquela primeira definição na aula anterior, o sujeito, a princípio, grosso modo, de maneira muito simples, ou não tanto grosso modo, mas de maneira simples, com uma definição primária e fundamental. Aquele que faz coisas extraordinárias em cooperação ou com a cooperação com os deuses, certo? Ou seja, se vê no herói uma virtude, uma força que vai para além das suas forças. Então isso é importante, certo? A retificação da ideia do herói. O herói não é aquele que resolve todos os problemas. O herói não é um salvador, certo? Então isso aqui que a gente está colocando não é nem para mesmo... Rodrigo, isso num aspecto cristão, se nós vamos olhar a própria análise da literatura pagã de todos os tempos, a gente vai ver que o herói, ele não é um salvador no sentido cristão. O herói, ele é alguém que resolve o drama, uma parte do drama do mal, ou as consequências do drama do mal, no seu tempo e para o seu momento. Ou seja, Aquiles não vai ser um herói para todas as eras. Ele, em algum grau, foi um herói para o período específico relacionado à questão do conflito da Guerra de Troia. Heitor não vai ser um herói para todas as eras. Ele vai ser um herói especificamente para a questão e o contexto da defesa da pátria, do rei e da família e da honra dos deuses de Troia, ali naquele momento, certo? E assim também vai ser o grande Ulisses, que também vai ser ele vai resolver, ele vai trazer a solução para um problema específico. Então o herói, na verdade, ele vem e age para o seu tempo, certo? Não existe um herói universal. Aliás, o único herói universal que pode ser pensado, a única proposição de um herói universal que pode ser considerado é a proposição que o cristianismo faz da figura de Cristo. Cristo é o único herói universal, porque a salvação dele é a única salvação universal. A única salvação proposta como universal é a salvação de Cristo, certo? Não existe, ela é universal em termos temporais e ela é universal em termos de gênero humano. Cristo não veio salvar alguns homens, né, do seu tempo ou da sua pátria, ou mesmo somente aqueles homens ao qual aderiram à sua salvação. Colocando isso muito claro. Não é que todos os homens vão se salvar por causa do sacrifício de Cristo. É evidente que não. Mas a salvação de Cristo está aberta a todos os homens.
Ela está aberta a todos. O poder salvador de Cristo está aberto a todos os homens. Inclusive aqueles que, sem culpa própria, isso fica muito claro, buscaram a verdade, o bem e o belo nas suas vidas, e que, se tivessem recebido o anúncio de Cristo, certamente teriam se convertido. Esses homens podem se salvar? Sim, mas não por outro meio, senão pelo mesmo meio de Cristo. A salvação de Cristo é uma salvação que está aberta, estendida à possibilidade de todo o gênero humano. E os homens são convidados à graça. Então, é o único herói universal nesse sentido. E aí nós vamos ter a figura do santo dentro dessa conversibilidade. O que nós temos como o santo? Assim como no princípio do drama do mal, nós temos uma tentativa do demônio de nos fechar em nós mesmos, é isso que o diabo está tentando fazer conosco. E esse fechamento em si mesmo, ele é o princípio da morte. Ou seja, o homem ou ele se abre para Deus e recebe de Deus a imortalidade, que não é própria dele, certo? Ele recebe de Deus isso, tá? Ou então ele se fecha em si mesmo e aí acaba morrendo. Porque a imortalidade, a vida em si mesmo, não é própria do homem, é própria de Deus, certo? Então se o homem se fechar em si, ele acaba então se destruindo, ele acaba cada vez mais se tornando cada vez menos ele. A verdade é que, isso é uma coisa que às vezes as pessoas também não entendem por uma carência teológica. O ser humano, ele não existe por si mesmo, ele não é um ser necessário, ele é um ser contingente, ele existe por participação em Deus. O que isso quer dizer? Que você e eu agora, dentro do ponto de vista cristão, só existimos porque Deus está pensando em nós de maneira amorosa, porque Ele está sustentando a nossa existência no ser. E é assim que nós existimos. Então, não existe essa ideia de que eu vou ser eu mesmo, recusando aquele que é o princípio que forma o eu. O eu, o self, eu mesmo, só existo em participação. Não existe um Rodrigo isolado. Por isso que o Rodrigo fechado sobre si mesmo só pode tender para a morte, para a decadência. Ele precisa se abrir para fora de si, para fora daquilo que é somente ele, certo? Para aquilo que está, então, isolado. E de alguma forma, o demônio tentou nos isolar em nós mesmos, essa nossa prisão. É um pouco essa figura do Ouroboros, dessa serpente que engole a própria cauda. Não precisamos ir muito longe para entender o que vai acontecer com uma serpente que devora a si mesmo. Certo? Qualquer coisa que tente a devorar a si mesmo vai acabar se destruindo, isso é óbvio. Certo? Agora, é isso que o ser humano faz dentro da ótica cristã, quando se fecha. Tá? E é essa nossa tentação constante desde o momento em que nós caímos no pecado original. Certo? Dentro do ponto de vista cristão, dentro do ponto de vista cultural também, dentro dessa cultura formada pelo cristianismo, o fechamento em si mesmo acaba sendo então o princípio de morte. E é essa a nossa tentação constante. Por isso que nós falamos muitas vezes de uma cultura cristã em oposição a todas as outras. Porque todas as outras culturas, elas tendem a fecharem-se em si mesmo. Basta que nós analisamos as culturas pagãs das mais diversos tipos, ou mesmo a religião pagã dos mais diversos tipos. A religião pagã, como a cultura pagã dos mais diversos tipos, está fechada via de regra em si mesmos. Os deuses são locais, a solução para o problema moral e problema do mal está para aquele povo, e aí nisso não é curioso que uma descristianização, um neopaganismo dentro do Ocidente tenda tão grandemente ao relativismo, porque o relativismo é a essência disso. O relativismo, por quê? Basta parar para pensar. Se, afinal de contas, os heróis e os deuses salvam os homens para cada contexto, para cada lugar, para cada raça, para cada grupo, logo tudo se torna relativo, certo? Ou seja, o que é mal para mim, que sou um ocidental, não é necessariamente mal para alguém no Oriente, na China, que não vai ser o mesmo mal para alguém na Polinésia, que não vai ser o mesmo mal para alguém que está lá no Oriente Médio. Afinal de contas, nós estamos falando de povos diferentes, de etnias diferentes, de religiões diferentes, de explicações cosmogônicas diferentes. Então, se a solução do problema ela é local, logo o mal moral ele é local também. Não existe essa concepção de um mal universal, porque não existe a concepção de uma salvação universal. Cada divindade acaba salvando para o seu tempo, o que na verdade acaba sendo uma salvação falsa.
Por que ela não é uma salvação verdadeira? Porque todas essas distinções que nós fizemos aqui não são reais. Elas não são reais em sentido ontológico. Essas distinções que nós temos são formas a qual o homem se adapta em cada local, a cada momento, nas circunstâncias que tem. Mas essas diferenças culturais não estão falando absolutamente do que o ser humano é. Elas estão falando acidentalmente do que o ser humano pode vir a ser. Nós continuamos essa conversa depois do nosso intervalo. Vamos fazer um pequeno break. Uma pergunta honesta e sincera. Quanto você gasta com educação? Eu não quero saber o quanto o Estado gasta, mas o quanto você gasta. Analisando todos esses gastos, você é capaz de me dizer o que está acontecendo de fato com o Brasil? E depois de perceber que você gastou tempo e dinheiro com a educação, que é muito mais importante do que o problema político, o problema financeiro e cultural do Brasil, você encontra as universidades em estado degradante. O local onde você deveria encontrar sabedoria e a busca pela verdade tornou-se uma ditadura. Conscientes de tudo isso, nós do Terça Livre TV denunciamos todos esses problemas que ocorrem na educação brasileira, na política, na cultura e na economia. São mais de 10 milhões de acessos por mês em todos os nossos meios de comunicação, nas redes sociais. Entretanto, denunciar e reconhecer este problema no Brasil não é o suficiente. Para isso, nós reunimos os melhores professores para que você, que está cansado de ver a educação se resumindo a um pedaço de papel, possa encontrar de fato a sabedoria e a busca pela verdade. Não perca nenhuma chance. Assine ainda hoje o Terça Livre Academia. Então, retomando agora, depois da nossa pequena parada, nós falávamos anteriormente sobre a questão da tendência natural do ser humano a fechar-se em si mesmo ou considerar as soluções acidentais como soluções definitivas para o problema do drama humano do mal, certo? Então, essa é uma tendência natural. Por isso que nós vamos ter ao longo das culturas, né, das mais diversas, esse tipo de fechamento. Por isso que a gente vê, né, a retomada dessa questão do relativismo. Por isso que nós vemos que em tantas culturas, graças a Deus, nós passamos a considerar no Ocidente todas as formas de racismo algo inaceitável. Mas a gente vai vendo outras culturas, né, fora do âmbito de base cristã, são culturas que, via de regra, têm quase como natural a questão desse preconceito étnico, né? Inclusive, em alguns locais que foram muito vítimas, que têm descendentes no meio do mundo ocidental que foram vítimas também do racismo, mas que naqueles locais lá isso é praticamente o pão de cada dia. As etnias, por exemplo, na África, das mais diversas, que vivem em guerras constantes entre si, e aquelas populações não conseguem chegar a um acordo pacífico muitas vezes, e dessa forma acabam aniquilando a si mesmos e muitas vezes se coloca em xeque até mesmo o conceito de ser humano, né, da outra etnia. Isso a gente vê direto com o drama da paganização do mundo ocidental, que quando eu começo a não considerar a salvação ou a necessidade de solucionar o problema do mal como algo universal, eu começo também a considerar a dignidade do sujeito como algo também relativo. E isso a gente vai perceber. E cada vez mais eu vou pensar a partir de termos menos essenciais e fundamentais e começar a pensar em termos cada vez mais acidentais. Esses termos acidentais podem ser a questão de a pessoa é nascida ou não nascida, se a pessoa pode ou ainda não contribuir, né, com o prazer ou o poder da comunidade e assim por diante, certo?
Bom, voltando ao tema próprio do santo. O santo, ele é algo que está mais ou menos no meio desse caminho. E por isso que ele tem uma validade cultural tão grande. Aonde ele está próximo da figura do herói que resolve um problema local. Cada cultura, e nisso é importante dizer, as questões, como falado anteriormente, aquilo que é o ser humano, ele tem um cerne essencial, que é fundamental e não muda de lugar para lugar. Existem elementos fundamentais de moralidade que são universais, porque a essência do ser humano não muda de local para local. Porém, o ser humano, ele está integrado no cosmos em que ele vive. E isso está presente tanto numa consciência constante, certo, dos povos antigos, mesmo nos períodos pré-cristãos. Em algum grau também dentro do cristianismo. Evidentemente que o fazer cristão purificou muito das coisas que acabavam criando uma superstição, aonde em muitos locais aquilo que deveria ser uma justa integração dentro do cosmos, da natureza e tudo mais, acabou caindo da idolatria, ou então nas práticas divinatórias, né, de adivinhação e assim por diante, daquilo que nós chamaríamos propriamente de bruxaria ou feitiçaria, certo? Ou seja, o homem, ao invés de se integrar de maneira justa na natureza, quis acabar de alguma forma empregando a natureza de uma maneira não só profana, mas de maneira profanadora, né? Dessacralizando a natureza, para colocar ela ao seu alvitre, como se ela tivesse alguma força anímica. Acaba se tornando isso, né? Eu olho para os esplendores da natureza e me assusto com aquilo em algum grau, me deslumbro. Quem já passou por... Eu nunca passei, mas eu vi algumas imagens e a gente tem uma ideia. Mas quem já passou por algum momento de ver a potência da natureza em alguma dos seus... né, daquilo que nós consideramos geralmente catastrófico, a erupção de um vulcão, uma tempestade, que coloca um navio a naufragar, ou ainda que quase o faz. Eu acho que uma das coisas mais assustadoras que existe é a figura de uma tormenta, né, uma tempestade, a gente vê a grandeza do oceano e assim por diante. E todas essas coisas acabam deslumbrando o ser humano, e o ser humano pode cair dentro dessa idolatria da natureza. De alguma forma, se nós pararmos para pensar, uma certa paranoia ecológica que tomou conta das pessoas na atualidade tem a ver com essas coisas também relacionadas ao neopaganismo. Não admira que a descristianização da cultura tenha acompanhado dois movimentos. Primeiro, a idolatria da técnica, ou seja, o ser humano deslumbrado diante da própria capacidade de criar meios e instrumentos para dominar o tempo, a natureza, a história e assim por diante. E por outro lado, como uma rejeição disso, esse homem ainda rebelde, esse homem não é um homem convertido, esse ainda é um homem rebelde contra Deus, e que quer excluir Deus desse seu mundo perfeito, dessa sua solução ideal, ele não corre, no caso, para essa figura que transcende o tempo e o mundo. Ele corre para o mundo, agora não mais o mundo da técnica, mas agora o mundo da natureza. E aí começamos a falar da mãe natureza e tudo mais. Claro que existem empregos honestos dessas expressões, mas o homem acaba caindo para isso. E o que nós temos no santo, então, em termos de fazer cultural? Como nós dissemos, o homem é algo de universal, mas ele é algo também de local. Não existe um homem que seja desprovido de cultura, não existe um homem que seja desprovido de história, não existe um homem que seja desprovido de etnia, não existe um homem que seja desprovido de língua, certo? Então um homem sempre nasce nisso. A igreja afirmou, quando a gente vai pegar essa carta, né, preciosa, que eu recomendo, né, que leiam, Mittebrennender Sorge, né, então não sei em alemão como ficaria essa pronúncia, Mittebrennender Sorge, não sei, né, mas Mittebrennender Sorge, certo? Essa carta do Papa Pio XI falando contra o nazismo, ele vai fazer uma afirmação que é muito significativa, que a figura do Cristo, ela não pode ser desassociada dos elementos históricos dela. Cristo é o Salvador universal, e como Salvador universal ele transcende as culturas, as histórias e tudo mais, sim. Mas como um verdadeiro homem, ele teve uma etnia, que é a etnia judaica. Ele falou uma língua, que é a língua dos seus coetâneos, das pessoas que estavam com ele. Ele viveu as tradições e as culturas, ele participou dos rituais daquela cultura. Ele falou aos homens do seu tempo com a linguagem deles, usando sinais que eles pudessem compreender.
ao mesmo tempo, em tudo isso, a sua grandeza divina colocou elementos universais dentro desses símbolos que eram também compreensíveis para os homens do seu tempo, para os homens da sua localidade. Até curioso, às vezes ninguém precisa fazer curso de cultura hebraica para entender o evangelho, certo? Dizer isso é dar novamente, emanentizar, aprender à terra aquilo que é divino, no caso o evangelho. Mas às vezes a gente ouvindo a explicação de alguma exegeta, que tenha, exegeta é quem estuda a Bíblia, de um estudioso da Bíblia que tenha conhecimento histórico, cultural sobre o tempo de Cristo, algumas coisas ganham ainda uma nova cor. A gente compreende ainda com mais força esses símbolos. Nem alguém comentava a questão, né, de ungir minha cabeça com óleo e assim por diante. Isso tem todo um significado, né, para o mundo do pastoril e assim por diante. Esses símbolos ganham uma nova cor, certo? Então, ou seja, existe um papel, sim, de falar aos homens de um tempo e uma cultura, aquelas verdades universais, com símbolos e sinais que eles reconheçam. Cristo fez isso. E por isso que a figura do santo é fundamental para que os homens de um determinado tempo aprendam ainda de maneira mais clara como agir no seu tempo à medida de Cristo. Agir no seu tempo à medida de Cristo é agir no seu tempo de maneira santa. Certo? Porque Cristo é aquele que, estando no meio do mundo, foi, né, de alguma forma integrado ao mundo, ao tempo, mas sempre, certo, o Filho eterno do eterno Pai. O Cristo que se encarnou nunca deixou de ser o Verbo, e a sua vida toda é salvação, certo? Então os homens precisam entender de maneira mais específica como fazerem as coisas. E essa maneira mais específica, em tempos, quem transparece é a figura do santo. Ou seja, o santo ao modelo de Cristo, ele vai trazer algo que é universal, que é a mensagem da salvação, de como viver uma vida para construir uma amizade com Deus em Cristo. Mais do que isso, né? Realmente viver no espírito de filiação divina, certo? Que é algo que o cristão tem capacidade pela infusão do Espírito Santo no batismo, certo? Então ele tem capacidade de ser filho de Deus, filho e amigo de Deus. Isso é importante porque a filiação divina, ela é algo para o qual alguém pode ter a capacidade, mas pode acabar não desenvolvendo essa capacidade. Eu como batizado sou filho de Deus, fui enxertado em Cristo, sem dúvida nenhuma, né? Mas quantos filhos não são inimigos de seu pai? E a gente já ouviu várias histórias dessas. Aliás, às vezes a ruína de um pai, muitas vezes, é a inimizade de um filho. Eu dou um exemplo que me vem à cabeça agora, é o rei Henrique II, né, que morreu diante de uma guerra dos seus filhos contra ele, certo? Então, fato de ser, né, na minha natureza batizada, filho de Deus, não quer dizer que eu necessariamente seja amigo de Deus. Como é que eu sei, o Rodrigo, no tempo em que eu vivo, como viver essa amizade? É evidente que o ensinamento da igreja e também da Sagrada Escritura vai me dando luzes para que eu perceba isso, o próprio Espírito Santo da minha alma. Porém, o santo acaba surgindo como um luzeiro no meu tempo. Um homem que fala a minha língua, um homem que viveu no meu tempo, um homem que andou talvez pelas ruas que eu tenho andado, um homem que viu alguma das coisas que eu vi, ou muito perto disso. Esse homem acaba sendo uma manifestação ainda mais poderosa de como eu vivo no meu tempo, da minha realidade específica. Os valores universais de sempre. Essa salvação de sempre atualiza-se na figura do santo. E aí, o que é o santo em cada cultura? O santo é a lembrança constante de cada cultura de que nós não podemos resolver o nosso problema do mal simplesmente fechados nas soluções que encontramos para o nosso tempo. Esse homem que vive no nosso tempo, que come a nossa comida, que anda nas nossas ruas, que vive nas nossas instituições, né, em que cada um até em países que tem santos, eu pensar, né, que pisou a mesma terra que eu, ou mesmo quando não é um santo nacional daquele país, um missionário que veio para cá e se estabeleceu, se fez santo nessa mesma terra que eu, esse homem, ele está vivendo a minha vida, a minha realidade, a minha cultura, aquilo que é local, aquilo que é bem humano, é do homem estar preso ao tempo, é do homem estar preso à história. O que é a história? Uma pessoa num tempo e num lugar determinado. Isso é próprio do homem. O homem é histórico.
E ele está ali. Só que o problema é que ele vem me falar com a vida dele, uma vida vivida, nas medidas da minha, entre aspas, né? Mas no mesmo local de vivência histórica que eu. Ele vem falar para mim de uma salvação universal. E quando me fala dessa salvação universal, ele não permite que eu me feche nessa figura do Ouroboros. Ele não permite que eu seja a serpente que come a própria cauda. Ele é a pessoa que diz aqui, Rodrigo, tu brasileiro como eu, olha para o céu, olha para o alto, não olha para ti mesmo, olha para além de ti, olha as estrelas, certo? Não seja como o porco que não consegue articular a cabeça para olhar para o céu, né? Dá o voo da águia, anda, né? Voa à altura do sol, certo? Então, quando o santo faz isso, ele acaba sendo a manifestação de uma cultura fundada no eterno. E aí ele pode eternizar uma cultura. Uma cultura fundamentalmente cristã é uma cultura que tende à eternidade. Ou seja, alguém que está fundamentado nessa cultura de eternidade, isso a gente fala até mesmo a questão dos transcendentais, o bom, belo, verdadeiro, em sentido absoluto, eu consigo dialogar com os homens de qualquer outra cultura, mesmo tendo a minha cultura, mesmo sendo muito brasileiro, no melhor de que um brasileiro tem, certo? Que nós temos nossas características, né? Várias delas maravilhosas. Tem coisas que moram na minha alma que, por serem universais, elas vão ser compreensíveis para o alemão, elas vão ser compreensíveis para o inglês, elas vão ser compreensíveis para também o indiano. Claro que é diferente. Eu não vou conseguir comer comida com a mesma quantidade de pimenta que o indiano come. Mas quando eu falar de dores, né, na alma, aquilo que eu desejo, aquilo que eu anseio, aquilo que eu tenho saudade, muito do que eu estou falando também vai ser compreensível para ele. Porque, na verdade, quando nós saímos de nós mesmos, nós encontramos o que o ser humano é na sua essência. Porque aí nós ascendemos para aquele que é o criador do ser humano. Aquele que tem em si o segredo da felicidade humana. E o santo consegue traduzir isso culturalmente. O santo consegue ser, então, a tradução para uma cultura dessa universalidade. E aí, dessa forma, ele vai conseguir dar um papel. É nesse momento, caríssimos, e não pensem que é em outro, tirem um pouco o olhar da economia. Estou cansado disso, particularmente agora falando de desabafo. Economia, economia, economia. Claro que a economia é importante, né? Todo mundo sabe que o mercado mais livre é melhor e assim por diante. Mas, pessoal, olhem nisso. É no momento que uma cultura ascende aquilo que transcende o ser humano, que ela começa a ser relevante para os homens de outras culturas. Se uma nação quer ser relevante para os homens de outra cultura e surtir sobre eles um império benéfico e não exploratório, ela tem que aprender a transcender a si mesma. O brasileiro tem que ser mais que brasileiro. O brasileiro tem que ser, a partir daquilo que nós temos que ser melhor, temos de melhor, ser cristão. Ascender ao divino, certo? E quando ele fizer isso, ele vai começar a encontrar soluções inspiradas para os seus problemas. Encontrar soluções que todos os outros homens vão achar relevantes. E que, olhando para esse modelo cultural, fundado na experiência dos santos, que não precisam ser muitos, tomara Deus que sejam, né? Santos ocultos, que sejam muitos, mas sabe que santos de altar não é tão fácil de aparecer assim, certo? A partir disso, as outras nações olham para aquela cultura como um luminar, como um farol, porque ela já não está mais iluminando a altura da terra. Ela se levantou como uma torre ao alto do mundo e assim pode iluminar tudo aquilo que está à sua volta. E todos aqueles povos, todas aquelas culturas, todos aqueles homens que transitam no mar escuro sem achar porto, vão olhar aquele luminar e ali vão ter uma referência que vai indicar um porto seguro. Não para se tornarem homens culturalmente iguais a nós, mas se tornarem homens cristamente igual a nós. Esse é o grande objetivo da cultura cristã e é nisso que entra essa arma fundamental dos santos, que são heróis para o seu tempo, mas são heróis também para todos os outros tempos, porque, fim ao cabo, eles refletem a luz do herói absoluto. E o herói absoluto é Cristo, vencedor do pecado e da morte, que é a raiz do mal. Espero que tenha ajudado você essas nossas reflexões e conversas. Esperamos você para o próximo episódio do Gênio do Cristianismo.